Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre cidadania e amor. Conheça as histórias de pessoas que buscaram o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça Mineiro. Uma decisão polêmica que divide opiniões. Remédios para emagrecer devem ser comercializados? O JQ homenageia os advogados do Brasil, viaja pelas comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O acesso à educação é um direito de todos. No caso de alunos com dificuldade de aprendizagem, é necessário uma reunião de esforços para que esses cidadãos consigam concluir os estudos de forma adequada. Acompanhe. Aprender, esse verbo que nos acompanha do nascimento à velhice, é sinônimo de descobrir, compreender, estudar, saber. Para cada pessoa, essas ações se realizam de um modo muito particular. Alunos que possuem um desenvolvimento neurológico atípico, a chamada neurodiversidade, que inclui do espectro do autismo a outras síndromes, podem apresentar dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem é o comportamento que expressa qualquer obstáculo que a criança ou adolescente tem de acessar aquilo que a escola visa ensinar-lhe. Nessa jornada de aprendizagem, cada um a seu modo, a educação é um dos pontos mais importantes, um direito garantido pela Constituição Federal Brasileira. É direito de todos, pronto. Dever do Estado, da família, você já abrange todo o tipo de educação que você precisa. É de todos, como a gente diz no interior, de mamano a caducano. Porque a educação ela não fica só restrita àquela formação inicial. A educação é uma atividade permanente. Embora o direito à educação esteja previsto na Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2016, assegurou a oferta do sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. De acordo com esse especialista, o papel do psicólogo escolar é muito importante nesse contexto, para promover uma rede de cuidados com cada um dos responsáveis por fazer valer o direito pleno à educação. Não adianta a gente pegar essa criança e levar para um consultório privado ou público de um psicólogo ou de um médico e esse profissional, por exemplo, não conversar com a professora, com o pai e a mãe dessa criança. É preciso, então, conversar com as pessoas que convivem e educam essa criança e tentar ver, e aí o papel do psicólogo escolar educacional é de ver esse desenvolvimento dela na escola e na família, na comunidade em geral. Porque daí ele consegue ver as condições também que são oferecidas para essa criança se desenvolver. A dificuldade de aprendizagem pode muitas vezes ser confundida com preguiça ou falta de interesse, pelo fato de a pessoa que tem esse diagnóstico não conseguir fazer pequenas tarefas do dia a dia. Uma das principais dificuldades é ter que conviver com rótulos que podem dificultar o desenvolvimento e acentuar o preconceito. Victor Mendonça enfrentou e ainda enfrenta os desafios do aprender, com a missão pessoal de evoluir apesar das diferenças. Aos 11 anos, ele foi diagnosticado com uma condição neurológica do espectro autista e, desde então, a trajetória educacional tem sido construída em parcerias. No começo me deu até uma depressão, sabe? Porque eu pensava assim, eu tenho que ser igual, eu tenho que ser normal, né? Esse estereótipo que a gente tem do que é ser normal. Mas aí eu percebi que tudo bem, né, você ser diferente, que eu só tinha um processo diferente para alcançar o mesmo objetivo que as outras pessoas alcançavam. E com isso eu pude conquistar uma boa educação inclusiva na minha escola, assim, conversar e dialogar, porque eu passei a olhar para mim, para as minhas especificidades, para as minhas características. Porque o meu cérebro é um cérebro neurodivergente, ele funciona de uma maneira diferente. Eu tenho que aprender a conhecer as regras desse jogo para comunicar aos educadores e estabelecer essa parceria. A evolução tem acontecido. Ele está terminando a faculdade de jornalismo, gosta de se comunicar e experimentar o novo. Já apresentou o programa de rádio, escreveu 2 livros e está a caminho do 3º. Ele e a mãe, também jornalista e autista, apresentam o programa Mundo Asperger pelo YouTube. Eles discutem e recebem convidados para falar sobre direitos e condições socioambientais das pessoas com essa condição. Mesmo com as evoluções e com o direito garantido por lei, a mãe sempre buscou, junto com Victor, com os professores e com a instituição de ensino, adaptações que garantissem o desenvolvimento do filho.
Porque a escola, ela entendendo como que aquele autista comporta, e o autista é diferente um do outro. Não adianta você falar assim, trilhei o caminho com esse autista, agora eu sou fera, sou uma escola inclusiva fera com todos. Não, o processo é um dia de cada vez e cada um é cada um. Agora, não adianta um ser humano com todo o conhecimento técnico, cumprindo a lei à risca, se ele não tem essa noção do humanismo, da beleza e da preciosidade que é cada vida. Aqui no Justiça em Questão, a gente descomplica termos jurídicos. No quadro ABC do Judiciário de hoje, a gente explica o que é audiência. Audiência é quando você leva uma empresa na justiça, que o juiz marca uma audiência e você vai na audiência. Pois é, juiz, advogado, né, quando tem que resolver alguma questão. Seria uma audiência para julgar alguém ou decidir algum processo judiciário, alguma coisa assim. Eu entendo assim, entendeu? A palavra audiência tem derivação latina, em que audientia se refere a audire e significa escutar e atender. A audiência é uma reunião solene, onde quem preside é um juiz de direito e tem como objetivo a realização de atos processuais. A audiência pode ser de conciliação, em que se tenta conciliar as partes envolvidas, ou pode ser de instrução e julgamento, marcada pelo juiz, como a realização dos atos finais do processo e pronunciamento da sentença. No próximo bloco, a gente celebra o Dia do Advogado. Confira uma homenagem do JQ para esses profissionais tão importantes para a justiça do país. E mais, confira uma discussão sobre a liberação da venda de remédios para emagrecer. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No dia 11 deste mês é comemorado o Dia do Advogado. O JQ preparou uma homenagem para esses profissionais tão importantes para a promoção da justiça no país. O dia 11 de agosto não foi escolhido de maneira aleatória para comemorar o Dia do Advogado. Foi nessa data, em 1827, que o imperador Dom Pedro I, por meio de decreto oficial, criou em São Paulo e em Olinda os primeiros cursos jurídicos do Brasil. O símbolo do direito é uma balança que representa o julgamento, fazendo relação da justiça com o equilíbrio. Na prática, o profissional do direito irá estudar as normas jurídicas vigentes e organizar as relações entre indivíduos e grupos na sociedade. Atualmente, o país conta com mais de 1 milhão de advogados regulares e cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Em Minas Gerais, são mais de 106 mil profissionais. A formação do advogado começa com um curso de nível superior em Direito. Só no Brasil, são 1.240 cursos disponíveis. Após a conclusão, o recém-formado precisa ser aprovado em exame da OAB para exercer a profissão. O campo de atuação é variado. O advogado costuma se especializar em uma área, seja direito civil, ambiental, criminal, dentre outras. Há a possibilidade de exercer a advocacia ou investir na carreira pública. É comum ter a imagem de um advogado caminhando com grande quantidade de processos. Hoje, a tecnologia se tornou uma grande aliada para este profissional. Os enormes processos podem ser acessados em formato eletrônico. Os livros e a legislação consultados em tablets e smartphones. Facilidade para os advogados, agilidade para a justiça e benefício à sociedade. A lei que libera o consumo, a produção e venda de inibidores de apetite divide opiniões. Quem é a favor alega que os medicamentos são aliados no combate à obesidade quando dieta e exercícios não funcionam. Já os críticos da norma dizem que não há estudos que comprovam a eficácia das substâncias. Veja. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Levantamentos recentes mostram que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Na luta contra a balança, dieta e atividade física são essenciais. Mas, em alguns casos, o problema se torna tão grave que é preciso buscar ajuda. Depois do ensino médio, quando eu fui para a faculdade,
você acaba perdendo um pouco do tempo para estudar e trabalhar, né? Então fica muito difícil de você fazer uma atividade física. Com isso, eu acabei ganhando muito peso, né? Engordei bastante. E como eu tenho histórico de hipertensão na família e eu acabei me tornando hipertenso, o médico passou para mim, ele prescreveu que eu deveria perder peso e então ele fez a prescrição da sibutramina. Murilo conta que sofreu com os efeitos colaterais do medicamento. E um dos efeitos colaterais dele, principalmente no início que você toma a medicação, é de que você está muito cheio, como se você tivesse alimentado bastante, né? A ponto de dar enjoo, náuseas, e isso me incomodou bastante. Além dos problemas relatados por Murilo, especialistas alertam para outros efeitos provocados pelos inibidores de apetite. Eles podem causar arritmia cardíaca, insônia e transtornos psiquiátricos. Então, esses medicamentos eles têm efeitos colaterais, eles têm que ser alertados e isso o paciente e o médico têm que estar cientes disso. Então, são problemas realmente relacionados ao coração e também há problemas em relação ao comportamento. A pessoa pode ficar mais agressiva, mudar um pouco o comportamento. Então, isso tem que estar sendo alertado, não que a pessoa, isso deva ser proibido de utilizar, mas tem que ser feito o uso seu cauteloso. A Lei 13.454 de 2017 autoriza a comercialização, produção e consumo de medicamentos feitos com sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, inibidores de apetite que antes eram proibidos pela Anvisa. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia considera a medida positiva, porque traz mais uma arma para o combate à obesidade. Quando a Anvisa retirou esses medicamentos do mercado, a gente não foi escutado. Então a gente acredita que, na verdade, esses medicamentos eles podem ter um papel em algumas situações, são medicamentos conhecidos, com preço acessível para muito parte da população. Então, nesse sentido, a gente vê com bons olhos a reintrodução desses remédios para alguns casos. Já a Anvisa divulgou uma nota na qual lamenta a sanção do projeto. Para a agência, a lei é inconstitucional e pode representar risco para a saúde da população. Segundo o órgão, a decisão vai na direção oposta ao que ocorre em outros países. Nesses locais, a competência para avaliar se medicamentos estão aptos a serem oferecidos à população é das respectivas agências reguladoras. Depois de tentar perder peso com a ajuda de remédios, Murilo resolveu dedicar mais tempo para os exercícios físicos e a dieta. Ele diz que a mudança de hábitos só trouxe benefícios. Consegui perder em torno de 15 quilos em 3 anos, mas eu consegui voltar a fazer uma atividade física regular nos últimos 3 anos e mudei bastante a minha alimentação. Então eu acho que teve um efeito melhor e muito mais saudável, né, do que o remédio. Já dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas, porém, poucos são aqueles que conhecem as 1000 faces das Gerais. O Justiça em Questão te convida para conhecer mais um pouco desse estado tão diverso. A parada de hoje do quadro Mapa das Comarcas é em São João del Rei. Acolhedora ao estilo mineiro, a cidade de São João del Rei chama a atenção pelos casarões em estilo barroco, que por si só guardam e contam mais de 300 anos de histórias da cidade localizada na rota da Estrada Real. Conhecida também por ser a cidade dos sinos, cada som ecoado pelos 4 cantos do município transmite uma mensagem diferente aos cerca de 90 mil habitantes que desfrutam do sossego e da bela paisagem de um dos mais famosos destinos turísticos do estado. A arte é uma constante na localidade considerada a segunda capital brasileira da cultura, mantendo atividades e manifestações culturais intensas ao longo de todo o ano. Na estação ferroviária, a Maria Fumaça anuncia mais uma partida do trem de passageiros mais antigo do Brasil, trilhando a rota para Tiradentes e deixando para trás centenas de boas lembranças.
O Judiciário também está presente na comarca por meio do projeto da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APACS. O modelo desenvolve atividades com a participação da comunidade e da família na recuperação do preso. Em São João del Rei, a unidade foi criada em 2008 e atende 180 recuperandos no setor masculino. Em 2016, começaram as obras de expansão para uma APAC feminina, que espera receber 50 recuperandas. Lá, os recuperandos têm a humanização da pena por meio de atividades como oficinas de marcenaria, carpintaria e serralheria, trabalho na padaria e cozinha, além da oportunidade educacional, onde há alunos que cursam desde o ensino fundamental até o ensino superior. O Justiça em Questão mostra no próximo bloco como os cidadãos mineiros encontraram no Centro de Reconhecimento de Paternidade uma chance para reescrever suas histórias. É daqui a pouco. Voltamos já. Você está assistindo Justiça em Questão. Ter o nome do pai no registro civil é mais do que só preencher uma lacuna no papel. O reconhecimento de paternidade garante que a pessoa conheça a sua história e tenha os direitos devidamente assegurados. Desde 2011, o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas tem ajudado milhares de cidadãos a preencher o espaço em branco na certidão. O serviço, que é oferecido gratuitamente e sem burocracias, assegura o direito às origens e, em muitos casos, pode ser o primeiro passo para construir uma relação familiar. Resgatar. O mesmo que recuperar. Paula queria resgatar a própria história, preencher o espaço vazio deixado pelo pai que nunca conheceu. Saber de onde eu vim, quem foi o meu pai, saber da história dele também, né? Como ele era. E ter o nome dele mesmo. Tudo o que ela tinha era o nome completo do pai falecido. Era pouco, mas ela saiu à procura. Quando eu fiz 14 para 15 anos, que eu comecei a procurar mesmo, ir atrás, nos cemitérios, quem tinha sido enterrado no ano de 82 ou de 83, porque eu também não sabia a data exata que ele tinha falecido. Então eu comecei a procurar assim. E quem procura acha. Paula acabou encontrando a família do pai. Hoje moram todos juntos. Quem vê as fotos da família reunida e feliz nem imagina como foi o início desse encontro. O pai faleceu sem contar a ninguém que tinha uma filha. Quando eu cheguei e contei o que eu sabia da minha história, todo mundo ficou assim, em estado de choque. Todos os filhos tinham filhos, né? E ele era o único filho que tinha falecido sem deixar uma descendência. Foi o esforço de Paula e o trabalho do Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG que permitiram a ela finalmente ter o nome do pai registrado. O CRP foi criado em 2011 justamente para isso, diminuir a quantidade de pessoas sem paternidade registrada. O CRP foi criado a partir de uma proposta do CNJ, que em 2009 teve um censo, fez um levantamento em todas as escolas públicas do Brasil de quantas crianças e adolescentes matriculados nessas escolas não tinham o nome de pai no registro. E esse censo apurou um número assim, assustador, 5 milhões de crianças sem registro, de crianças e adolescentes sem registro de paternidade. Esse número aqui para Belo Horizonte girava aí em torno de 45 mil crianças e adolescentes. O censo do CNJ foi finalizado, mas o TJMG manteve o projeto. Hoje, qualquer pessoa pode procurar o centro. Com as informações prestadas pela mãe, o suposto pai é convidado a comparecer e é marcada a data para realizar um exame de DNA em laboratório de forma gratuita. No caso de Paula, a situação era um pouco mais delicada, pois o pai já tinha falecido. Tive contato ao centro lá, de reconhecimento de paternidade, uma ex-funcionária de lá, que ela não trabalha mais lá hoje, indicou a Claudineia, que é a pessoa assim, gracinha, eu amo ela de paixão, maravilhosa. E quando eu procurei o centro, cheguei lá e procurei a Claudineia, ela me instruiu tudo que precisava ser feito. No caso de pai falecido, é feito o DNA. Aí a gente precisa, primeiramente, da certidão de óbito para orientar as partes. Por quê? Porque se tiver havendo herdeiros, esses herdeiros têm que concordar.
com o exame. Então, uma vez tendo a confirmação, né, a concordância desses herdeiros, aí sim esse exame é agendado e o procedimento também funciona igual ao outro, só que o DNA é mais ou menos uns 45 dias para que o laboratório libere. Elza também fez um DNA de reconstituição junto com a nora. Ela encontrou no CRP uma maneira de preservar a memória do filho, que faleceu deixando para ela um neto. Ter a certeza, ter certidão e ter um pedacinho dele aqui com a gente. Foi excelente esse resultado. Além de casos de DNA de reconstituição, o CRP também recebe notificações de cartórios quando mães tentam registrar filhos e não informam o nome do pai. Porque atualmente, quando nasce uma criança aqui em Belo Horizonte, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, esse cartório ele automaticamente cria um processo de investigação de paternidade pela ferramenta do Projude, manda esse processo aqui para a gente e essas pessoas elas são convocadas a virem aqui, né, para manifestar o endereço do suposto pai ou já vir com o suposto pai, fazer o reconhecimento espontâneo ou para que a gente faça um agendamento do exame de DNA. Há também casos de reconhecimento voluntário. Um exemplo disso é Sebastião, que vai passar o Dia dos Pais com mais um filho nos braços. Eu estou muito satisfeito, porque eu adoro criança também. Chora, quando está no telefone, ele chora, me escuta minha voz. Eu criei 4 filhos, 3 netos sozinho, já estou com 67 já e a gente tira de letra. Assim como o pequeno Eduardo, Paula também faz parte do número expressivo de atendimentos do CRP. Esses quase 6 anos de funcionamento, a gente teve um registro e a gente fez esse levantamento, né, de 65 mil procedimentos instaurados no CRP. Hoje a gente faz em média 70, 80 exames de DNA por mês. Os dados mostram que desde que o CRP foi criado, né, de 6 anos para cá, a gente teve quase 12 mil reconhecimentos de paternidade. Isso envolve DNAs positivos e envolve reconhecimento espontâneo. De acordo com a juíza, os números entre procedimentos instaurados e reconhecimentos são distantes por causa do número de relacionamentos casuais. É muito frequente ainda, nesse número, as mães que não sabem quem é o pai. Então a gente ainda tem, infelizmente, muitas histórias que a gente não tem como ajudar, a gente não tem. Sabe? Mas a gente quer fazer mais, a gente está tentando trabalhar para conseguir mais que isso. Ter o nome do pai reconhecido e registrado pode garantir direitos. É o direito de receber alimentos desse pai. Aí tem, por exemplo, uma questão de, vamos imaginar, de direitos hereditários. Se esse pai morre, é um pai que tem alguma condição, deixa um patrimônio, esse filho só vai estar garantido se ele tiver o registro do pai. Todos nós, né, ser humanos, sabemos que nascemos frutos de uma sementinha que veio daqui e daqui, né, da mulher e do homem. Claro que a gente tem famílias hoje que são 2 mães, que são 2 pais, que, enfim, que são feitas de forma diferente. Todos nós sabemos que biologicamente nós somos formados por um óvulo e por um espermatozoide. E eu acho que é como se a história da gente ficasse incompleta, sabe? Ter a história completa foi algo que Paula sempre quis. Com o documento em mãos, o Dia dos Pais deixou de ser uma data angustiante. Eu senti assim, como se eu tivesse uma presença dele, porque eu estava no meio da família, eu não estava mais com uma interrogação, né? Eu tinha uma referência, eu sabia de onde eu tinha vindo, eu sabia que meu pai tinha existido, eu sabia que eu estava no meio de pessoas que estiveram com ele. Eu fiquei muito feliz, foi muito bom. Ganhou uma família numerosa e ainda pôde dar aos filhos aquilo que não teve. Eu ganhei o vínculo que eu não tive, eu estou tendo a oportunidade de ver os meus filhos terem. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.